Bom, hoje nós vamos entrar, como nós falamos na nossa última mensagem, a gente vai entrar num ponto de virada no cumprimento das profecias. E nós vimos, ou sabemos, por que é importante nós estudarmos a profecia? Porque quando a gente estuda a profecia, a gente começa a distinguir melhor o tempo que nós estamos vivendo. E a gente também percebe que agora, hoje, é o tempo de preparação do nosso caráter. E ainda é possível, ainda há tempo. E no final da nossa mensagem de domingo passado, nós vimos que tem dois poderes, as duas bestas de Apocalipse 13, que precisam se unir. Essa imagem é uma imagem criada, ela não é real, mas a gente sabe que os dois poderes de Apocalipse 13 precisam se unir antes que a ferida mortal ela seja curada. E nós conhecemos muito bem a advertência final que nos foi dada em Apocalipse 14. E alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Então, os Estados Unidos e a Igreja de Roma são os dois poderes apresentados na profecia. E olha que advertência séria essa. E essa é a última advertência a ser dada às pessoas de todas as nações. E nós vamos ver hoje na Bíblia os dois poderes apresentados na profecia. E eu gostaria de mostrar para vocês que nós já entramos nos acontecimentos que nos levarão ao fim. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de apontar para vocês é o que houve em 2020. O que aconteceu no final de 2019, mas que estourou no começo de 2020? As manchetes começaram a perguntar o seguinte, eu coloquei aí um print de uma postagem da internet. O surto de coronavírus da China pode se tornar uma epidemia global? E sabe de uma coisa interessante? Em 11 de fevereiro, eu pus na tela para vocês verem, em 11 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde anunciou o nome oficial da doença causadora do surto do novo vírus. Será que a pandemia foi um acontecimento que tem importância profética? E será que essa data, 11 de fevereiro, tem relevância? É isso que eu queria mostrar para vocês. Um padrão que acontece, a gente vai ver no espírito de profecia um padrão que acontece, a gente vai ser capaz de identificar padrões acontecendo nos nossos dias também. Por quê? Porque como um povo, nós somos chamados individualmente para sermos estudantes da profecia. Devemos vigiar com fervor para que possamos discernir qualquer raio de luz que Deus nos apresentar. Devemos captar os primeiros clarões da verdade e, por meio do estudo acompanhado de oração, poderemos obter luz mais clara que poderá ser apresentada aos outros. Então, o que nós vamos fazer aqui é captar os primeiros clarões, os primeiros raios, qualquer raio de luz que tiver. E a história é uma dessas coisas que Deus usa para falar conosco. Tem um outro texto também, esse de Testemunhos, volume 5, e tem o próximo texto. Olha que interessantíssimo esse texto. Há um estudo de história que não é condenável. Tem um que é, mas tem um que não. A história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas. No registro do seu trato, o trato de Deus com as nações, foram delineadas as pegadas de Jeová. Assim, hoje em dia, cumpre-nos considerar o seu trato com as nações da terra. Devemos ver na história o cumprimento da profecia. O que mais a gente tem que fazer? Estudar as operações da providência nos grandes movimentos de mudança, de reforma, de mudança. E entender, então, ao estudar essa movimentação para que haja mudança, nós devemos entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações se mobilizando para o fim.
Então, mantenha esse texto, Ciência do Bom Viver 441, mantenha esse texto em sua mente. Eu quero dizer uma coisa, tanto a pandemia quanto a data em que ela foi nomeada oficialmente, tem um raio de luz para a gente captar. É como uma peça do quebra-cabeça, como a gente já disse. Quando você olha somente a peça, você nem sabe que ela faz parte do quebra-cabeça, aonde que ela está, se está em cima, se está embaixo, que quebra-cabeça é esse? Você não consegue. Mas quando a gente vai observando todo um cenário, a gente percebe que é o progresso dos acontecimentos. E a gente percebe que as nações estão se mobilizando para o fim. E como a Bíblia diz, a história se repete. O que foi é o que vai acontecer. Então, a história se repete e a gente vai relembrar uma parte da história passada para a gente perceber um padrão de repetição de datas quando um acontecimento está relacionado com o outro. E isso eu achei extremamente interessante e não é só uma vez. Eu vou dar um exemplo do passado, mas não é só uma vez que isso acontece outras vezes também. Eu coloquei aí na tela 2 referências. A gente não vai ler, tá aí a referência, você pode conferir. A gente não vai ler a referência, mas eu vou comentar o que aconteceu. Porque em 21 de janeiro de 1531, o rei da França, nessa época, que era Francisco I, ele tomou a decisão de se unir a Roma. Eu li esse capítulo do Grande Conflito mais uma vez, e é muito interessante. Então, é assim, Roma papal queria destruir o protestantismo. E o rei autorizou, e ele participou de uma procissão terrível em Paris. E ele jurou exterminar. Ele disse assim: o protestantismo vai ser exterminado. E durante essa procissão sangrenta, cristãos protestantes foram cruelmente torturados, foram queimados vivos diante do rei e de uma multidão que seguia essa procissão. Eles iam passando de casa em casa e iam matando, exterminando, queimando, torturando. 21 de janeiro de 1793, ou seja, 250 anos, exatamente 250 anos depois, aconteceu outra terrível procissão sangrenta em Paris. O povo havia aprendido muito bem as lições de crueldade que foram dadas no passado, mas dessa vez o povo se voltou contra a Igreja de Roma e contra os seus opressivos governantes, seus ricos governantes. E agora quem foi levado à guilhotina foi o próprio rei da época, que foi Luís XVI. E ali deu início àquilo que foi chamado de reinado do terror, uma sucessão de execuções e mortes, e foi um reinado terrível. E esse reinado do terror foi profetizado em Apocalipse 11. Então, veja o que aconteceu na história, uma repetição, janeiro de 1535, depois janeiro de 1793, foi um cumprimento profético que aconteceu. Então, em resumo, em 21 de janeiro de 1535, um rei se levanta, rejeita e massacra o protestantismo. Em 21 de janeiro de 1793, um rei novamente está no centro dos acontecimentos, mas agora ele estava enfrentando os resultados, ou, digamos assim, as consequências daquilo que tinha começado no passado, em 535, e vinha acontecendo desde lá. Então, ele estava sendo levado à morte agora, porque isso é justo. Porque a Bíblia nos diz, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que morra a espada. E esse versículo de Apocalipse 13:10 está se referindo especificamente à primeira besta de Apocalipse 13, que é Roma papal. Assim como Roma tinha colocado milhares na prisão, agora ela mesma precisaria ser colocada na prisão. O sistema papal, com um papa à sua frente, que ele se utilizava de imperadores, de soldados, ele havia perseguido, aprisionado, matado muitos. Vocês estão compreendendo? Essa é uma profecia. Se alguém leva em cativeiro irá. E em 1793, o rei da França foi preso e morto. E quando a Igreja Católica foi levada em cativeiro, em outras palavras, quando que ela foi presa? Ou como diz Apocalipse 13:3, como que ela recebeu a sua ferida mortal? Quando foi? Quando foi que ela recebeu? E eu coloquei aqui
o que a própria Enciclopédia Católica afirma. Veja aqui comigo. Enciclopédia Católica. A soberania temporal do Papa terminou durante a Revolução Francesa, França de novo, quando o exército francês capturou Roma em 1798. Preste atenção nisso. Será que a ferida mortal tem relação com aquela procissão sangrenta de 1793, que a gente acabou de ver? Preste atenção nesse ponto fundamental. Quando que ocorreu a ferida mortal? 1798, apenas 5 anos após 1793. Claro que tinha relação. E a própria Igreja Católica nos diz que seu poder foi levado ao cativeiro em 1798. Isso não é apenas uma crença adventista do sétimo dia. Não é. A gente não está inventando nada. Em outras palavras, a gente crê nisso, porque foi isso que realmente aconteceu. E se alguém leva em cativeiro irá. Você está entendendo? Essa foi a última informação que nos foi dada sobre a primeira besta em Apocalipse 13. E essa profecia se cumpriu em 1798. E então, o próximo verso, depois que essa profecia se cumpre, o próximo verso diz assim: e vi subir da terra outra besta, outro poder. Então, esse outro poder que estava subindo da terra, depois, ali naquele momento em que a primeira besta teria sofrido ali a sua ferida mortal, é que a gente precisaria identificar que nação é essa, que poder é esse. Bem nesse momento ali, depois que uma ferida mortal foi dada. Então, veja, a ferida mortal foi dada quando? Em 1798. Por volta de 1798, a gente deveria ver um segundo poder surgindo, que faria uma imagem à primeira besta. E que poder é esse? Os Estados Unidos da América. Porque quando nós reunimos todas as características proféticas, nós encontramos um único governo que estava surgindo por volta de 1798. Quais são, então, os dois poderes que precisam se unir em Apocalipse 13? A Igreja de Roma, com o Papa à sua frente, e os Estados Unidos da América. Então, nós precisamos vê-los se aproximando, e eles devem demonstrar uma atitude de amizade entre eles. E qual desses dois poderes deve demonstrar maior respeito, consideração ou reverência pelo outro? Será que é Roma quem reverencia os Estados Unidos? Ou é o contrário? Quem é que ocupa a posição superior nessa profecia? Roma papal ou os Estados Unidos? É a primeira besta. É Roma papal. E isso nos mostra que haverá uma relação amistosa entre os dois, mas Roma é que ocupa a posição superior. Mas veja só, essa é uma imagem também simbólica, porque quando os Estados Unidos declararam a sua independência em 1776, ou mesmo quando os peregrinos estavam chegando ali no Novo Mundo, quanto de amizade que havia entre a Igreja Católica Romana e esse povo? Nada, zero, nenhum pingo de amizade. Em 1620, os peregrinos começaram a chegar ali no Novo Mundo. Eles estavam buscando liberdade para adorar a Deus segundo a própria consciência. Eles queriam ficar longe da perseguição religiosa. Eles queriam ficar longe de uma forma de governo que era de união entre igreja e Estado. Isso caracterizava todo o velho mundo, e eles queriam ficar longe disso. Então, o que eles queriam? Eles queriam liberdade civil. Eles queriam um governo que não fosse controlado por um rei, por um monarca, mas pelo povo, pertencente ao povo, constituído para o povo. E como se chama isso? República. E eles também queriam escapar da opressão religiosa de uma igreja da qual eles estavam fugindo. Que igreja era essa? A Igreja Católica. Então eles queriam ter liberdade para praticar sua religião, sem esse controle de sacerdotes, de papas. E como isso se chama? Protestantismo. Esses princípios, eles estão no fundamento da separação entre igreja e Estado. E a história mostra uma única nação que estava surgindo por volta de 1798, que corresponde a essa descrição da profecia. Uma única nação. Então, veja, a Apocalipse diz: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, 2 princípios, semelhantes aos do cordeiro. O cordeiro representa quem? O cordeiro representa quem?
representa Jesus Cristo. Então, em alguns aspectos, a profecia está nos dizendo que essa nação professaria ser uma nação cristã, protestante, com uma forma de governo que prezasse pela liberdade de consciência em assuntos pertencentes a Deus. E que nação estava surgindo por volta de 1798, sem ser controlada por um monarca? Somente uma: os Estados Unidos da América. Agora, observem aqui aonde o Papa está. Vamos ver agora o outro poder. Onde ele está? Que outro poder religioso vocês conhecem que faz algo semelhante? Poder religioso. Conhecem algum protestante que faça isso? E por que isso é importante? Porque nós já vimos pela profecia, pela história, que a besta que sobe da terra é os Estados Unidos. E agora nós vamos falar sobre a besta que sobe do mar. E nós estamos procurando entender como a ferida mortal será curada e como todas essas coisas se encaixam, porque existe algo relacionado a este Papa atual, a cada um que vem um após o outro, mas existe algo relacionado a esse Papa atual que se conecta com tudo que nós estamos estudando. Veja em Isaías 37 o que diz: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então veja, o rei Ezequias, ele está orando a Deus e ele declara assim: Senhor, só tu és Deus. E como Deus manifesta a sua posição? Ele está assentado ou habita entre querubins. E por que o Papa coloca o seu trono entre dois querubins, pretendendo ser Deus? A Bíblia atribui um nome a esse homem, mas não o chama de sua santidade. Se fosse Deus, a Bíblia diria: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Entretanto, é um homem, não Deus. E a Bíblia não chama esse homem de sua santidade. O que a Bíblia chama? Veja em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o texto indica uma ordem. Sem a manifestação do homem do pecado, não acontece a vinda de Jesus. Primeiro vem a apostasia, então o homem do pecado será revelado. E que outro nome ele recebe? Filho da perdição. Como identificar esse homem do pecado? E o versículo 4 nos diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha, quando a gente vê uma pessoa pintando, a gente sabe o que ela é pelo que ela está fazendo. Ele é um pintor. Quando a gente vê pessoas preparando pães, a gente sabe quem ela é pelo que ela faz. Ela é um padeiro. E quando a gente vê um homem assentado num trono, em um templo, querendo parecer que é Deus, embora não seja Deus, mas apenas um homem, nós sabemos quem ele é pelo que ele está fazendo. E ele não é a sua santidade, é o homem do pecado. E a Bíblia nos diz que esse homem do pecado alcançaria o poder e precisaria ser desmascarado. E lembrem-se de que os adventistas do sétimo dia possuem uma mensagem que expõe justamente a impiedade do homem do pecado. O poder que fez do domingo a sua característica distintiva, totalmente contrária à lei de Deus. Então o Papa aparece ali entronizado entre querubins, procurando mostrar que é Deus, e de fato eles afirmam isso. Entretanto, quando um homem afirma ser Deus e procura mudar os tempos e as leis de Deus, como é que ele é chamado? Homem do pecado. E o que é isso? Blasfêmia. Os membros da Igreja de Roma sabem disso? Não. E Deus condena individualmente esses membros dessa igreja? Não. Mas quando nós vemos um Papa assim sentado em seu trono, a pergunta é o seguinte: os tratados que foram assinados lá no Palácio de Latrão, vocês se lembram desse tratado que foi assinado em 1929? Esse tratado assinado no Palácio de Latrão,
curou totalmente a ferida mortal do papado? Será que quando a gente vê ele sentado assim nesse trono tão magnífico, será que significa que a ferida mortal foi curada? Porque nós sabemos o que está escrito. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Será que essa ferida mortal foi curada? E nós precisamos entender um ponto fundamental. A ferida mortal que foi dada teve a ver com perda de poder. E a gente vai ver isso na Bíblia agora. Apocalipse 13 diz assim: e o dragão deu-lhe o seu poder. Quem deu poder? O dragão. Seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que é que deu poder à besta? O dragão deu poder, deu trono e grande autoridade. O verso 4 diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o poder, o seu poder. Então, qual é a questão central? Poder. Verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses representam os 1.260 dias, ou profeticamente a gente sabe que são os 1.260 anos. E quando esse período terminou? 1798. Consequentemente, o que é que se perdeu em 1798? Poder. Que tipo de poder? Poder de supremacia sobre o mundo todo. Isso é fundamental, não esqueçam disso. O poder que foi perdido é de supremacia sobre todo mundo. Agora veja o verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Então, se alguém possui esse tipo de poder sobre toda a língua, toda a nação, que tipo de poder é esse? Supremacia. Poder mundial. Isso nos mostra que o poder que foi concedido a Roma não era apenas um tipo de poder civil comum. Era um poder que estava acima de todas as nações, era uma supremacia. Então lembrem-se de que o texto não diz que ela possuía poder juntamente com as nações, mas sobre todas as nações. E durante os 42 meses proféticos, Roma de fato ele exerceu algo que nós chamamos de supremacia papal. Ele prendia, mandava prender, mandava matar, torturava, dobrava imperadores, ninguém conseguia impedi-la de agir. Então, mediante esse poder, agiu, prosperou e governou o mundo durante 1.260 anos. Estamos compreendendo? E como foi que aconteceu a ferida mortal? Em fevereiro de 1798, vocês se lembram da história? As tropas da França Revolucionária, aquela França que matou aquele rei que a gente viu de 1793, tropas dessa França, comandadas pelo general Berthier, entraram em Roma, aboliram o governo temporal do Papa e proclamaram a República Romana. O Papa, na época, que era o Pio VI, foi deposto como soberano político, foi preso, foi obrigado a partir para exílio. Então, esse acontecimento histórico assinalou a ferida mortal que nós vemos em Apocalipse 13. Foi o cumprimento. Roma papal perdeu a supremacia que havia exercido já durante séculos. Mas mais adiante, em 1870, as tropas do Reino da Itália romperam ali as muralhas de Roma, entraram em Roma, e Roma também deixou de ser governada pelo Papa. Porque mesmo quando perdeu a supremacia, Roma ainda possuía um governo sobre alguns estados pontifícios. E esses estados pontifícios deixaram de existir completamente, encerrando agora um poder político-religioso que tinha perdurado por mais de 1000 anos. A partir daquele momento, o papado, que era tão poderoso, foi reduzido a ser apenas e simplesmente uma igreja. O Pio IX, nessa época, ele se recusou a reconhecer que a Igreja Católica tinha perdido todo esse poder político. E ele se declarou prisioneiro no Vaticano. Ele se declarou. Então, portanto, historicamente, eu mandei fazer uma imagem na internet, historicamente é mais correto falar em 2 golpes sucessivos contra o papado. Em 1798, a supremacia papal foi extinta, perdeu a supremacia papal. E o Pio VI, ele foi deposto, foi levado ao exílio.
Isso foi a ferida mortal. Mas somente em 1870, o papado foi para a segunda fase, digamos assim. Perdeu definitivamente Roma e os estados pontifícios. Então, se a gente vê que o papado recebeu 2 golpes sucessivos, será que nós deveríamos ver 2 etapas sucessivas para recuperar o poder perdido? Eu creio que sim, faz todo sentido. 1798 perdeu supremacia. 1870 perdeu até mesmo o governo sobre os estados pontífices. Então, da mesma forma, a cura da ferida a gente vê acontecendo em um processo gradual. E em 1929 a gente vê que ocorreu uma etapa decisiva. A restauração da soberania territorial do papado, por meio da criação do que a gente conhece hoje, né, Estado da Cidade do Vaticano, lá nos Tratados de Latrão. Mas, meus irmãos, a cura foi completa. A cura completa envolve algo muito maior do que governar, comandar um pequeno território. Envolve recuperar uma influência, aquela supremacia mundial que a gente vê que o papado perdeu. E essa supremacia só vai acontecer por meio dos Estados Unidos. Claro, isso não significa que o Vaticano ele vai passar a administrar o governo dos Estados Unidos, não é isso. A profecia diz que vai haver uma aproximação, uma união entre papado e protestantismo apostatado, que é o poder civil norte-americano, de modo que os Estados Unidos vão utilizar a sua autoridade, o seu poder para sustentar, para impor princípios religiosos que vêm de Roma. Aquela própria nação que nasceu defendendo a liberdade religiosa vai acabar sendo justamente aquela que cura a ferida mortal do papado. Em resumo, em 1929, o papado recuperou um Estado. Segundo a profecia, ainda precisa recuperar a influência mundial, e isso ainda não aconteceu. A primeira etapa lhe devolveu uma soberania territorial. A etapa final ocorre quando o mundo volta a se maravilhar, a seguir, a sustentar a autoridade de Roma. Agora eu quero que você observe algo impressionante a respeito das datas. 11 de fevereiro de 1929 foi assinado o Tratado de Latrão. Mas coisas interessantes e importantes aconteceram em 11 de fevereiro de 2013 e 11 de fevereiro de 2020. Lembra que o espírito de profecia, a história já nos apresentou que existe uma relação entre as datas quando elas se repetem. Quando as datas se repetem, ela tem ligação com aquilo que aconteceu no passado. Nós já vimos isso, já vimos esse padrão, já vimos juntos aqui. Agora, o que foi que aconteceu nessas datas? E por que que isso é importante? Vocês sabiam que dia 11 de fevereiro de 2013, raios, eu me lembro disso, eu me lembro dessa notícia. Raios atingiram a cúpula de basílica lá de São Pedro, no Vaticano. De repente, 3 raios atingiram Roma. Os 2 primeiros, eles não foram registrados, mas o último foi. Eu coloquei aí para vocês verem. Esse último foi, e foi fotografado por um jornalista. Então, 3 raios atingiram Roma. E as pessoas começaram a dizer, aconteceu alguma coisa? Isso é um prenúncio de alguma coisa. E realmente algo aconteceu naquele dia. Mas vamos acompanhar essa linha de raciocínio. Veja a notícia. Uma declaração abala Roma e causa repercussão em todo o mundo. Essa foi uma manchete do New York Times. E que declaração foi essa? Tá aí. Bento XVI leu uma declaração que dizia que após examinar a sua consciência diante de Deus, ele disse: cheguei à certeza de que minhas forças, devido à idade avançada, não são mais adequadas para o exercício apropriado da liderança do bilhões de católicos romanos no mundo. Ele anunciou a sua renúncia para o dia 28 de fevereiro, tornando-se o primeiro papa a renunciar em 6 séculos. Ou seja, sempre que algo significativo acontece com um papa, isso ocupa uma posição de destaque nos acontecimentos. E o Papa anunciou, eu não serei mais Papa. Eu fico me perguntando, como que pode um homem que afirma ocupar o lugar de Deus dizer assim, não, eu não vou mais fazer isso?
não estou mais nesse lugar. Ele foi o primeiro Papa a renunciar em 600 anos. E vocês sabiam que foi exatamente no dia 11 de fevereiro que ele anunciou que iria renunciar. Por que essa data? Porque anunciar que vai renunciar. Por que 11 de fevereiro? Será que é coincidência? Por que ele escolheu 11 de fevereiro para fazer o anúncio de que dia 28 ele iria renunciar? Isso nos mostra que deve existir alguma relação entre a cura da ferida mortal e a renúncia de Bento XVI. Porque o Tratado de Latrão foi assinado em 11 de fevereiro e o anúncio da renúncia do Papa foi 11 de fevereiro de 2013. E o que a gente está fazendo aqui? A gente deve ver, vamos lembrar esse texto, devemos ver na história o cumprimento da profecia. Devemos estudar as operações da providência nos grandes movimentos de mudança e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o fim. Então, imediatamente, a gente deveria ter percebido que existia uma ligação entre o início do processo de cura da ferida mortal e aquilo que estava acontecendo. Porque quando ele renunciou àquele cargo, isso significava que o próximo Papa, o Papa seguinte, entraria em cena e começaria então a nos conduzir à fase final do processo de cura. E quem quer que fosse esse próximo Papa, a gente deveria saber que ele começaria a nos levar à fase final, porque o processo já havia começado e agora estava em movimento. E quem foi o Papa seguinte que entrou em cena? O Papa Francisco. E os jornais anunciaram o Papa do Novo Mundo. E essa foi a primeira vez em que nós vimos um Papa vindo da América Latina. E o Papa Francisco, ele foi apresentado como o homem que conquistou o mundo em 5 minutos. Esse foi um Papa profético, porque ele entrou em cena num tempo profético. Mas nós não estamos dizendo que a besta se trata de um homem, tá? Se trata de um sistema, esses papas combinados. E cada acontecimento nos aproxima mais um passo do fim. É uma peça após a outra, e a gente está aqui justamente tentando captar, precisamos captar cada raio de luz. E esse Papa, o Papa Francisco, foi diferente de todos os outros. Ele foi o primeiro em muitos aspectos. Ele foi o primeiro a começar a defender o casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi o primeiro Papa jesuíta declarado, o primeiro Papa a entrar nos salões lá do Congresso americano. Nenhum outro Papa da história havia feito isso. Isso não é algo comum. O Papa Francisco foi o primeiro em muitas coisas. Mas aí aconteceu algo em 2020, enquanto o Papa Francisco era Papa. A pandemia. E como um povo, relembrando esse texto, olha, somos chamados individualmente para sermos estudantes das profecias. A gente deve vigiar com fervor e discernir qualquer raio de luz. Devemos captar os primeiros clarões da verdade. Será que a pandemia teve alguma relação com a cura da ferida mortal? Precisamos captar esses primeiros clarões. Lembrem-se de quando aconteceu o primeiro passo. 11 de fevereiro de 1929, o Tratado de Latrão, foi quando Mussolini assinou o tratado. Aquele foi o início do processo de cura. A soberania sobre um território na Itália foi devolvida ao papado. Mas ainda era preciso conquistar o controle de superpotência, de supremacia mundial. Então, em 11 de fevereiro, o Papa, ele não renuncia, mas ele anuncia a sua renúncia. Ou seja, ele deixa o cargo e abre caminho para que o Papa Francisco entre em cena. Aquilo foi profético. Estamos entendendo? Porque o processo de cura da ferida mortal, da ferida de morte, precisava avançar. Então, em 2020 surgiu o coronavírus. Em que dia que ele recebeu oficialmente o seu nome? Você lembra do começo da mensagem? Sim, exatamente em 11 de fevereiro de 2020, diz ali, em 11 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde deu o nome oficial da doença causadora do surto. Foi feito esse anúncio exatamente em 11 de fevereiro. Então, todas essas datas foram etapas no processo de cura da ferida mortal. 11 de fevereiro de 1929, 11 de fevereiro de 2013 e 11 de fevereiro de 2020. Porque não tem como chegar à cura da ferida mortal
tem que entrasse a pandemia em cena. Vocês sabiam que a pandemia ela colocou em movimento diversos mecanismos que permitem agora o governo impor determinadas medidas obrigatórias? E, independentemente da sua opinião sobre essas medidas, quando aconteceu a pandemia, nós vimos como que foi rápido direitos considerados fundamentais foram eliminados, foram retirados. Vocês viram a rapidez com que isso acontece quando se alega uma ameaça à segurança coletiva, à segurança do bem comum. Nós vimos também como governos, empresas, instituições de saúde, meios de comunicação, eles conseguem atuar de forma coordenada, eles conseguem se confederar, eles influenciam, eles conseguem, então, se unir, é uma confederação, se coordenar, e eles conseguem influenciar profundamente a sociedade. E medidas inicialmente apresentadas como temporárias ou excepcionais, passaram a ser vistas como necessárias. Vocês lembram disso? E quem discordava frequentemente enfrentava pressão social. Enfrentava restrições, exclusão, perderam o emprego. Assim se criou um precedente. Quando o governo determinar outras coisas daqui em diante, grande parte da população já está condicionada a aceitar controles que, em circunstâncias normais, fariam uma resistência muito firme. Isso demonstra como o que aconteceu em 2020 ampliou muito rápido o poder do Estado. Então, preparou tanto o Estado como a sociedade para as coisas que estão por vir, para as novas imposições em nome do bem comum. O governo e o mundo estão sendo preparados, eles estão se mobilizando para uma mudança. E a ferida mortal está para ser curada. Nós estamos fazendo o que aqui? Reunindo peças do quebra-cabeça. Nós vemos que nós estamos nos aproximando do fim. E nós podemos começar a enxergar a peça final, que o espírito de profecia chama de o último ato do drama, o decreto dominical. Mas lembrem-se de que algo precisa acontecer nos Estados Unidos e algo precisa acontecer em Roma. O que é que falta para que a ferida mortal de Roma seja totalmente curada? Roma precisa controlar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o poder da profecia, é a segunda besta, e é ele quem está controlando o mundo neste momento, eles próprios dizem isso. Trump disse o seguinte em 2025, ele disse assim, olha, na primeira vez eu tinha duas coisas para fazer, ele estava se referindo ao seu mandato inicial lá de 2016, ele disse assim, eu tinha duas coisas para fazer, governar o país e sobreviver. E ele disse que ele estava lutando todos os dias pela vida dele. E aí ele acrescentou assim, agora, na segunda vez, eu governo o país e governo o mundo, ele disse. Mas então aconteceu algo que abalou o mundo. O Papa Francisco morreu e um novo Papa entrou em cena. E ele foi eleito e ele declarou que o seu objetivo era construir pontes, ou seja, uma ponte aproxima duas coisas que estão separadas. E qual foi o nome que ele escolheu? Qual foi o nome que ele escolheu? Leão XIV, isso é fundamental. Isso é fundamental, mas olha, perceba o que é que está acontecendo. Perceba como as duas bestas estão se aproximando. Roma é a besta, o poder que subiu das águas, ou seja, lá do velho mundo. Os Estados Unidos é a besta, o poder que surgiu da terra, ou seja, um lugar do novo mundo. Roma sempre teve papas do velho mundo. O Papa Francisco foi com o Papa Francisco que pela primeira vez o pontificado foi conduzido por alguém da América Latina. Então, veja, os dois poderes estavam já fisicamente se aproximando. Estava ficando cada vez mais próximo, por assim dizer. Mas agora, nós temos um Papa do próprio local da segunda besta, do segundo poder, um Papa norte-americano. Veja que o caminho de aproximação foi todo percorrido. O movimento em direção ao Ocidente terminou. Não tem como se aproximar mais do que isso. E ele realmente está construindo pontes. E qual deve ser a atitude entre esses dois poderes? De amizade? E como deve ser a atitude dos Estados Unidos para com Roma? Deve ser uma atitude de respeito e reverência? Olha o que foi declarado.
Trump felicita Papa Leão XIV e considera sua eleição uma grande honra para os Estados Unidos. E sabe, meus irmãos, mesmo que surja algum tipo de conflito ou atitude negativa entre esses dois poderes, isso vai mudar. Seja por uma mudança de presidente, seja por uma mudança de atitude. Outro ponto significativo é o que estava acontecendo em Roma em 1888. Quem era o Papa em 1888, quando os Estados Unidos estavam para aprovar um decreto dominical? Vocês se lembram que em 1888 estava para ser aprovado um decreto dominical? Em 1888, o nome do Papa era Leão XIII. Desde 1888, nenhum outro Papa havia adotado esse nome, Leão. E o novo Papa agora se chama Leão XIV. Essa imagem não é real, foi gerada, mas aí tá, Papa Leão XIII em 1888, quando estava para passar um decreto dominical. E agora nós temos um Papa do lado direito aí, é uma montagem, né? Mas temos o Leão XIV. Nós vemos novamente o mesmo cenário em detalhes. E eu lanço para vocês analisem isso. Será que isso tudo é coincidência? Ou será que nós estamos vendo sinais claros, estamos vendo clarões de luz e de verdade? Eu creio que nós estamos vendo um ponto de virada nos Estados Unidos. Creio que nós estamos vendo um ponto de virada em Roma. E também precisa haver um ponto de virada na minha e na sua vida. Mas muitos de nós não estamos percebendo a nossa necessidade. Nós estamos como Pedro. Ai, Senhor, desculpa. Eu nunca te deixarei. Senhor, eu nunca te negarei. E não foi preciso muito tempo para Pedro perceber que ele estava errado. Em poucas horas veio uma prova e ele não passou. Ele negou o seu Senhor. E ele negou, você lembra? Ele negou com imprecações, com juramentos. Ele negou o Senhor. E na verdade Pedro mentiu, mas ao mesmo tempo ele disse a verdade. Porque quando disseram para ele assim, você estava com esse homem? Não estava? Ele respondeu, não, eu não conheço, eu não estava com esse homem. Eu não conheço esse homem. Ele estava mentindo, porque ele realmente tinha estado com Jesus. Mas quando ele disse, eu não conheço esse homem, ele acabou dizendo a verdade. E nesse momento, eu penso que nós não conhecemos a Jesus como deveríamos. E Deus, ele está procurando fazer com que nós o conheçamos de verdade. E o dia de hoje precisa ser um ponto de mudança. Pedro poderia ter se perdido naquele momento. Poderia. Ele não conhecia o perigo em que ele estava. Entretanto, em poucas horas ele foi provado e ele descobriu quem ele era. Parábolas de Jesus diz o seguinte sobre Pedro. Quando o cantar do galo lhe lembrou as palavras de Cristo, o que Cristo tinha dito? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, quando o cantar do galo, quando aconteceu, ele se lembrou. Surpreso e atônito pelo que ele acabou de fazer, voltou-se e olhou para o seu mestre. E naquele momento Cristo também se voltou e olhou para ele. Eu quero que vocês imaginem o que aconteceu. Eu coloquei uma cena, mas essa cena não é capaz de retratar plenamente, não tem como. Mas imaginem que havia uma grande distância entre Pedro e Jesus naquele salão espaçoso. E durante todo aquele tempo estavam espancando Jesus, zombando dele, insultando. E Jesus permanece ali como homem, suportando tudo isso em silêncio. E de repente o galo cantou. Pedro ouviu. Pedro reconheceu que era exatamente aquilo que Jesus havia predito. Jesus também ouviu. Então Jesus se voltou e olhou diretamente nos olhos de Pedro. Ele olhou dentro dos seus olhos. E o texto continua dizendo assim: simultaneamente Cristo olhou para Pedro e sob aquele olhar aflito de Jesus, no olhar que se misturava amor e compaixão por ele, Pedro conheceu-se. Ele saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo partiu o coração. Pedro chegara ao ponto decisivo, ponto de virada, e amargamente se arrependeu do seu pecado. Foi como publicano em sua contrição e tristeza. E como publicano, também achou graça,
O olhar de Cristo lhe garantiu o perdão. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A única maneira de nós chegarmos ao nosso ponto de virada é se nós aprendermos a olhar para Jesus e não desviar mais. Nós precisamos observar os acontecimentos, nós precisamos discernir os tempos em que nós vivemos e então erguer os nossos olhos, porque a nossa redenção se aproxima. Quando nós compreendemos os sinais do tempo e nós voltamos o nosso olhar para Cristo, contemplando a Cristo, falando em Cristo, pensando em Cristo, algo vai acontecer em nosso coração. Vai nascer em nós um desejo mais profundo de mudança. Uma decisão de não permanecermos como nós estamos. Portanto, o que tem que acontecer nesta semana? Eu preciso olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Pedro tinha acabado de falhar terrivelmente. No entanto, quando ele contemplou a Cristo, ele se viu, ele se enxergou exatamente como ele era. Ele se arrependeu profundamente e ele encontrou graça. E eu quero passar para vocês uma tarefa de casa. Porque no livro Educação, página 192, diz o seguinte, está aí na tela. As grandes forças motivadoras da alma são a fé, a esperança e o amor. E é para estas que apela o estudo da Bíblia devidamente feito. Por que o estudo da Bíblia, quando bem feito, apela a essas forças? Vamos ler juntos. Quando o estudante da Bíblia contempla o Redentor, desperta-se na alma um misterioso poder da fé, da adoração e do amor. O olhar se fixa na visão de Cristo. E aquele que contempla Cristo cresce à semelhança daquele a quem adora. Então, quero desafiar você a passar mais tempo estudando a palavra. Estudando a palavra. Espírito de profecia, Bíblia. Seu olhar não pode ser dirigido a Cristo apenas por um pouco de tempo, apenas de vez em quando. E não se trata de uma olhada rápida, de olhar e desviar, já atender as nossas coisas e esquecer de Jesus. Pedro nunca mais perdeu Jesus de vista. Ele nunca mais esqueceu aquele olhar. E ele permaneceu com o olhar fixo em Jesus, crescendo à semelhança daquele a quem adorava. Se nós aprendemos a voltar os nossos olhos para Jesus, isso vai produzir em nossa vida um ponto de virada. Para onde nós estamos olhando? Para onde você tem olhado? Será que para o celular o tempo todo? Para o YouTube? Será que estamos olhando para as nossas necessidades ao nosso redor, preocupados, ansiosos, sem olhar para Jesus? Diz assim, uma citação de Caminho a Cristo. Fale em Jesus. Pense em Jesus. Que o seu eu se perca nele. Sobre o que nós vamos falar essa semana? É melhor que seja sobre Jesus. Em que nós vamos pensar hoje ou essa semana? É melhor que seja em Jesus. Vocês desejam que o dia de hoje seja um ponto de virada na sua vida? Será que existe esperança? Sim, nós vimos que existe. Se você quer dizer comigo, Senhor, eu quero recomeçar, eu quero que o dia de hoje seja um ponto de virada, um ponto decisivo na minha vida, eu vou convidar você para nós orarmos juntos. Nós vamos, se você puder, você vai se ajoelhar e nós vamos orar juntos, se você quer dizer isso também junto comigo, tá bem? Vamos nos ajoelhar, vamos orar. Ó Pai Celestial, nós vemos que está cada vez mais claro diante dos nossos olhos. Nós vemos, quando examinamos os acontecimentos proféticos, nós percebemos que quase todas as peças estão posicionadas. Senhor, nós vemos que a ferida mortal está prestes a ser curada. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Entretanto, Senhor, que hoje também seja um ponto de virada para nós. Pessoalmente, como família, para que nós possamos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Senhor, nós estamos clamando, precisamos de ajuda. Pedro precisava de ajuda e recebeu. Ele voltou para aquele lugar em que ele havia negligenciado, em que havia dormido, quando não era para dormir. Ele devia ter ficado desperto em oração, vigiando o lugar. Pedro voltou para aquele lugar em que ele havia falhado.
E ele voltou com o seu Salvador, ele falhou com o seu Salvador, agora ele voltou para passar mais tempo com Jesus. E ele foi preparado. Ele chegou a um ponto de virada, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Pai, esse é o nosso desejo. Por favor, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossa vida. Agradecemos pelo que fizeste hoje. Não permitas que a tua presença se afaste de nós. Torna a nossa experiência contigo, Senhor, cada vez mais profunda durante todo esse dia, ao longo de toda a semana, todos os momentos. Senhor, existe esperança se nós olharmos para Jesus. E nós queremos fixar nossos olhos em Cristo. Ó Senhor, nós te agradecemos porque ainda há graça. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós queremos mudança. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas preces. Senhor, guia-nos durante essa semana e reúna-nos novamente na próxima semana. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.